Grava essa. Um pequeno tempo de sufoco para um longo tempo de bonança. Você vai passar meses, anos, às vezes, sem tirar R$ 1 do negócio. E muitas vezes tenta colocar. Mas depois você vai surfar. Essa que acontece. Tem que entender que a gente não pode, gente, trabalhar sem meta de jeito nenhum. Tem meta para tudo. Então tem que ter meta anual, tem que ter meta semestral, meta trimestral. Este é o AV7 Cash, o podcast da AV7 Treinamentos e Consultorias, criado para você, empresário e empreendedor, para levar conhecimento nas áreas de vendas, liderança, gestão de gente, marketing e posicionamento. O objetivo deste podcast é te ajudar a gerir o seu negócio com lucratividade, tendo um time engajado que seja preparado para fidelizar o cliente e sua empresa bem posicionada na mente e no coração do cliente. E isso tudo sem precisar ficar de 4 a 6 anos na faculdade. Isso é maravilhoso, né, gente? Meu nome é Arthur Vieira e eu já tenho mais de 25 anos de mercado. Sou graduado em marketing, tenho MBA em gestão empresarial, estou no 8º período de psicologia com ênfase em psicologia organizacional e psicanálise. Já formei mais de 1.000 profissionais de áreas diversas. Já estive à frente de 6 empresas com faturamento anual de mais de 5 milhões de reais. Sou empresário e sei o que você passa todos os dias no seu negócio. Então fica aí que aqui você vai receber tudo o que você precisa para ter um negócio lucrativo e bem posicionado nesse mercado altamente competitivo. E aqui você vai receber um conteúdo prático e direto para você colocar no seu negócio e já ter resultado. Teremos a participação de especialistas de áreas diversas para trazer para você conhecimento. E nossos episódios serão lançados todas as sextas-feiras. Então, bora rodar! Nesse episódio, pessoal, nós vamos falar sobre estratégia. E essa estratégia, tanto aí para o teu negócio, um negócio que já está rodando, quanto também você pode utilizar para um negócio novo, tá bom? Então, quando eu falo de estratégia, eu falo sobre um conjunto de áreas que devem ser trabalhadas, como, né? A gente tem que ver ali a questão da liderança, a questão de vendas, a questão do time, a questão do marketing, do financeiro e do posicionamento. Hoje eu vou trazer dentro aqui dessa estrutura uma ferramenta chamada análise SWOT, ou FOFA, que são nada mais são do que ali as forças, as oportunidades, a fraqueza e a ameaça do teu negócio. Então, quando eu trago essa análise FOFA, a gente pode trazer para o teu negócio ali e você direcionar ele para vendas, por exemplo. Então, o que seria ali uma análise SWOT dentro de vendas? O que eu tenho ali de força dentro de vendas? Então, de repente, o meu time ele é muito bem treinado. É um time ali engajado, um time que tem técnicas, um time que entende de pessoas. Isso é uma força, ok? Outra força dentro de vendas, você tem produto. Então tem bastante produto, você tem ali um mix de produto muito variado, tá bom? Enfim. Agora, o que eu tenho de oportunidade? De repente, dentro de vendas, você tem a oportunidade de levar o teu negócio para um meio externo. Ao invés de você ficar só parado dentro da tua loja, você pode fazer um atendimento em outra cidade, você pode montar uma van, né? Se você, por exemplo, vende calçado, se você vende um produto que seja um produto que você possa comercializar em outro local, como confecção, como equipamentos eletrônicos, enfim, você pode aumentar aí o teu faturamento fazendo isso, tá? Isso é uma oportunidade. Então, o que seria, né, dentro da análise fofa, uma fraqueza? De repente, uma fraqueza sua seja o teu preço. Ele pode estar alto demais ou baixo demais. Lembre-se que quando a gente vai falar de preço ele demanda ali 3 pontos específicos. Você precifica um produto, primeiro, pelo custo dele, quanto ele custou. Eu vou colocar ali a margem que eu quero, o markup, vou calcular meu custo fixo, meu custo variável, quanto eu quero que sobe de lucro, enfim. Segundo, quanto que o meu concorrente está vendendo. Então, poxa, por mais que eu tenha um excelente produto, um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, se o meu concorrente está vendendo um produto por 1.500 e eu vou querer vender por 2.500, R$ 1.000 a mais, eu acho que é meio incongruente com o mercado. Você pode sim ter um valor um pouco a mais, mas um pouco, não muito, tá joia? Aí é a questão também de posicionamento, de qualidade, de serviço, tá? De gerar valor. E por último, quanto que o meu cliente está disposto a pagar de todos, esse aqui para mim é o melhor. Então lembre-se, se eu tenho um ambiente de qualidade, um atendimento de qualidade, um serviço de qualidade, uma entrega mais rápida, de excelência, um produto que realmente resolva o problema do cliente, eu posso sim cobrar mais caro, desde que fique dentro
de um parâmetro que não seja muito discrepante com o que a minha concorrência está fazendo, ok? Então esse aqui pode ser uma fraqueza sua, o preço. Está caro demais ou barato demais. Se está caro demais, eu posso não vender. Se está barato demais, eu posso vender muito, mas sem lucro, tá bom? E por último, as ameaças. O que seria uma ameaça hoje dentro de vendas, por exemplo, usando essa ferramenta? De repente uma ameaça pode ser o concorrente. Tem muito concorrente. Então, poxa, se eu tenho aqui uma empresa que vende celular e eu tenho 10 concorrentes e cada vez mais está abrindo empresa de celular, isso é uma ameaça, ok? Então, existem ali, por exemplo, dentro de ameaça, produtos que são concorrentes ao seu, mas que não estão diretamente ligados. Digamos que você vende sorvete. Então, você acha ali que um concorrente seu seria só sorvete ou uma sorveteria, mas de repente acaba de abrir uma loja que vende churros, churros gostoso, doce, que dá até água na boca da gente falar. Aquilo é um concorrente seu, por mais que não seja gelado, por mais que não seja sorvete, é um concorrente seu, tá bom? Então, quando você traz a Fofa para análise, você pode fazer análise de preço, você pode fazer análise de vendas, você pode fazer análise do teu time, você pode fazer análise do teu posicionamento. Então, quando você vai falar de estratégia, lembre-se, você pode usar análise Fofa. É uma das melhores ferramentas que tem para você fazer isso. Depois, pessoal, a gente passa para o nosso primeiro ponto, sem falar de ferramenta, que é a liderança. Então, quando eu vou falar de liderança, eu tenho que entender quantos líderes eu tenho que ter. Então, como é que eu mensuro quantos líderes eu tenho que ter? Se você tem uma empresa que é departamentalizada, então tem ali os setores de venda, tem o setor comercial, tem um setor de processo, tem um setor de recursos humanos, tem um setor ali de almoxarifado, enfim, ali é um setor que demanda um líder para que você consiga organizar aquelas pessoas que estão ali. Aí você trabalha questão de treinamento junto com esse líder, de cobrança, de meta, de resultados, de mensuração de resultado, de KPI. Então, como que eu faço para saber quantos líderes eu vou precisar? Primeiro, saber o número do teu time, tá certo? E quantos setores você vai dividir essa empresa. Saber a responsabilidade-chave da função desse líder. Líder, o que você vai entregar para mim todo mês? Lembra que um líder ele não é responsável apenas pelo resultado dele, mas pelo resultado de toda a equipe. Por quê? O resultado dele é o resultado da equipe. Então, qual é aqui a responsabilidade-chave dele? Depois, o perfil de liderança. Então, nós temos aqui vários tipos de perfil de liderança que você, como empresário, como empreendedor, vai pôr. Então, de repente eu preciso de um perfil de liderança carismático, que é aquele líder que realmente, que para mim é uma excelente liderança, aquele líder que ele lidera pelo carisma. Além dele ter uma competência técnica, emocional, hard soft skills muito bem equilibrado, ele é muito bom no que faz, ele é aquela pessoa realmente que ele se conecta com o liderado. Para mim é uma das melhores lideranças, tá? Essa carismática é uma das mais difíceis. Depois o democrático. O que é esse democrático? O democrático é aquele que ele lidera pela democracia. Todo mundo fala, todo mundo questiona, ele faz círculos ali de brainstorming, onde todo mundo participa para a resolução de problema. Ele é um líder que ele trabalha junto com as pessoas para alcançar um resultado específico. Muito bom também. Depois tem o centralizador. O centralizador é aquele que só ele resolve. É só ele que sabe. Ok? Por mais que ele pergunte, mas só ele que toma a decisão, e muitas vezes toma a decisão só, e muitas vezes sem perguntar de ninguém. Aqui é meio problemático para o mercado que a gente tem hoje, sabendo que hoje a equipe realmente que entrega um resultado em conjunto, concomitante, com um bom líder. E depois nós temos o situacional, tá, pessoal? Esse situacional é um que ele é uma mistura de carismático, com democrático, com centralizador, tá bom? Ele, dependendo da situação, ele vai ser mais carismático, ou mais democrático, ou mais centralizador, que também é incrível. Lembrando aqui, pessoal, antes da gente continuar, é que de forma alguma eu vou conseguir abarcar todo o conteúdo, todo o tema, porque realmente tem muita coisa para ser dita. Por exemplo, nós temos aqui muito mais modelos de líderes, mas aqui eu resolvi trazer apenas esses daqui, tá joia? Então, quando você vai escolher dentro do teu planejamento estratégico ou da tua estratégia,
a liderança, você tem que entender o que você precisa para a tua empresa, para que a tua empresa rode bem. Tenha muito cuidado com quem você vai colocar na liderança, porque é o líder que vai fazer junto com a empresa, ou junto com os liderados, tá? Junto com os colaboradores, fazer a empresa ter sucesso ou não. Lembre-se da cultura organizacional, que é a forma como a tua empresa funciona. Ela vem sempre de cima para baixo, tá joia? Depois, vendas. Então, quando a gente fala de vendas, a gente tem que entender que a gente não pode, gente, trabalhar sem meta de jeito nenhum. Tem que ter meta para tudo. Então, tem que ter meta anual, tem que ter meta semestral, meta trimestral, meta mensal, meta quinzenal, semanal, a meta por dia, ok? O que eu preciso vender todo dia, a meta por período, o que eu vou vender pela manhã, o que eu vou vender pela tarde, qual ticket médio eu preciso vender, quais os produtos eu vou focar. E quando eu falo de produto, eu falo em relação à regra de Pareto, onde diz que 20% do meu esforço equivale a 80% do meu resultado. Olha que coisa incrível. Aí demanda aí aquela ideia de, cara, eu sou vendedor de carro. Eu prefiro vender 10 carros a 10 mil reais ou apenas um carro, que vai me dar ali 100 mil reais. Fez sentido para vocês? E claro, aqui tem muito a ver com o nosso posicionamento de mercado, ok? Então lembra, venda tem que ter meta. Meta de faturamento diário, mensal e como eu vou fazer para mim alcançar essa meta. Que trabalho, claro, concomitante com o marketing e com o financeiro e com a parte da liderança, tá? Então a empresa toda ela está interligada. Então meta é isso, meta de vendas, meta de NPS, que é na verdade a satisfação do cliente, uma forma de mensurar isso. Como que eu vou mensurar que o meu cliente está satisfeito? De repente eu boto uma maquininha, né, para mim medir a satisfação dele, ele vai pontuar, apertar no botãozinho, tá bom, tá regular, tá ruim, enfim, é assim que eu meço. Outra meta, KPI, como é que eu faço para mim saber se o meu vendedor ele está batendo a meta em relação à parte comportamental, dos soft skills. Tem um KPI para saber se ele está chegando no horário, se ele está batendo meta, se ele não está batendo meta, se está tendo muito conflito com ele. Tudo isso é meta, pessoal, tá bom? Então tenha meta em relação à venda, do ticket médio, produto foco, e você é quem vai, você como empresário, como empreendedor, junto com a liderança, montar isso aqui, tá bom? Tá bom? Depois vem o time. Então, dentro do meu planejamento estratégico, da minha estratégia, eu tenho que entender o tamanho de time que eu vou precisar para bater a meta que eu quero, tá? Então, poxa, eu vou precisar de quantas pessoas para vender? Eu preciso de 2, eu preciso de 5, eu preciso de 10. Quantos líderes eu vou precisar? Quantos caixas eu vou precisar? Quantas pessoas ali dentro da gestão eu vou precisar, ou da administração, aquelas pessoas ali que vão trabalhar com a parte contábil, aquelas pessoas que vão trabalhar com a parte de recrutamento e seleção, ou RH, gestão de pessoas, né? Aquelas pessoas que vão trabalhar com almoxarifado, aquelas pessoas que vão trabalhar com estoque, enfim, eu tenho a parte administrativa, eu tenho a parte, né, dos líderes, dos gerentes lá fora, que são aquelas pessoas que vão liderar a parte dos vendedores, que são aquelas pessoas que vão realmente rodar a empresa lá fora, fazendo os vendedores venderem através de treinamento, através de desenvolvimento pessoal, através de salário emocional. Então você tem que entender muito bem o tamanho do time ou cargos que você precisa para rodar a meta que você quer. Tá bom? E lembra, tudo começa com meta. Eu quero vender 2 milhões por ano. O que eu preciso para mim vender 2 milhões por ano? Aí traz a análise fofa e analisa tudo isso aqui. Usa a fofa na liderança, usa a fofa em vendas, usa a fofa em time. Depois vem o marketing. Gente, quando a gente fala de marketing, ele demanda ali, né? Ou eu vou trazer para você os 4 P's, mas ele demanda uma estruturação muito alinhada e bem direta em relação ao negócio que você montou. Então, quando a gente fala dos 4 P's, por exemplo, nós temos produto, preço, praça, promoção. O que é o produto? O produto é o que você vende. Que produto você vai vender? Você vai vender um produto mais high ticket ou um produto mais popular, ok? Quando a gente fala de preço, por exemplo, qual preço você vai praticar?
Preço é o quê? É o cifrão. Pode ser um pouco mais caro do que a concorrência ou pode ser um pouco mais barato. Depende do que você quer. Então lembra que existe uma grande diferença entre preço e valor, tá joia? O valor, quando você trabalha com valor, quando você trabalha com posicionamento para vender realmente qualidade, você pode vender um pouquinho mais, porém você investe um pouco mais no teu ambiente, no teu treinamento, no teu conjunto de imagens, sons e sensações. Quando a gente fala de praça, praça é onde eu vou comercializar o meu negócio, o meu produto. Pode ser a praça física, uma loja física ou digital. E aqui eu falo muito, esse terceiro P, ele fala muito da tua localização quando a gente fala da parte física. Então, poxa, onde é que eu vou abrir um negócio? Eu vou abrir um negócio afastado das pessoas, onde não tem ninguém passando na rua, não tem transeunte, não tem ninguém. Ou eu vou abrir o meu negócio onde tem gente passando. Onde eu tenho a possibilidade de eu fazer um marketing ali na porta, distribuir um panfleto, colocar ali alguém, né, para pegar e conquistar aquele cliente e colocar para dentro da loja, para lá eu transformar aquilo em vendas, né, um street. Fez sentido para você? Então, praça é isso, onde eu vou montar o meu negócio de uma forma que eu tenha uma possibilidade maior de vender. Praça, localização. Depois eu falo de promoção. E aqui muitos empreendedores se perdem. Por quê? Promoção, pessoal, não é pague um e leve dois. Não, promoção é a forma como eu promovo o meu negócio. Que podem ser de acordo com... Você pode escolher vários canais, tá? Não é oferta, não é ação, tá joia? Promoção é como eu promovo o meu negócio. Então aqui entra tráfego pago, que está muito em voga hoje. Aqui entra influencers da cidade, que podem fazer uma boa mídia para você. Aqui entra carro de som. Aqui entra panfleto. Aqui entra TV. Aqui entra rádio. Aqui entra outdoor. Aqui entra ações sazonais, ok? Que são aquelas ações que nós temos ali um ano, né? E esse ano nem todos os meses são meses bons que você tem um estouro de venda. Vai ter mês que vai estar mais ruim, tá? Aqui no Nordeste, por exemplo, no início do ano é um pouco ruim porque nós temos inverno e temos impostos para pagar nos primeiros meses. Aí dá uma queda nas vendas por conta disso. Inverno e impostos. Em julho também dá uma queda por conta da festa junina. Então, são poucas as empresas que realmente vendem em julho. Claro que, né, não vamos generalizar. A grande maioria dá uma queda, mas tem algumas empresas que elas vendem, né, que tem um faturamento maior. Mas, enfim, você tem que entender do teu negócio e saber qual é a tua sazonalidade, quando vende mais e quando vende menos para você ter essas ações. Isso é marketing, tá? Teu calendário de marketing. Então, tem pessoas, né, empresários, empreendedores, que eles tem aqui uma ideia de, vamos botar aquela promoção amanhã. Não é assim. Você tem que ter uma promoção, você tem que ser organizado, você não tem que ver um concorrente fazendo, ou adaptar alguma coisa e rodar, não. Você tem que ter um calendário anual. Você já tem que entrar o ano sabendo o que você vai fazer em janeiro, o que você vai fazer em fevereiro, o que você vai fazer em março, em abril, e assim vai, ok? E nesse teu calendário, você tem que também, dentro do calendário de marketing, saber o que você vai fazer quando a sazonalidade não estiver boa. Aqui para a gente, por exemplo, na minha região, a terceira semana dá uma queda. Então, o que eu posso fazer de forma especial que eu vá trazer aquele cliente nessa terça-feira? Eu não sei se você lembra ou se você é dessa época, mas eu sou da época do videocassete, que a gente alugava o filme e aí, se a gente rebobinasse a fita, a gente ainda ganhava desconto, né? Então, o que acontece? Geralmente, sexta, sábado e domingo eram os dias que as locadoras mais alugavam e não tinha desconto. Aquele era um valor cheio. Agora, quando dava segunda, terça, quarta e quinta, você tinha desconto. E às vezes chegava a 50%. Você entendeu? É tanto que muitas vezes eu deixava para alugar nos dias de desconto. Fez sentido para ti? Então você tem que entender quando que você tem uma demanda maior e quando que você tem uma demanda menor para que você faça essas ações sazonais. Certo, pessoal? Então, depois disso, a gente vai aqui para o financeiro. Gente, financeiro, ele é o coração, ele é o sangue que pulsa, que faz você viver, sobreviver. E tudo tem que ser muito bem calculado. Uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, com esses mais de 25 anos de experiência,
é que tudo tem que ser de forma racional, organizada, planejada, porque dinheiro não aceita desaforo. Não aceita, ok? E eu já passei várias situações realmente que me fez trazer mais, de forma mais madura e racional, né, essa concepção de que tudo realmente tem que ser muito bem calculado, ser muito bem gerido. Então, quando a gente fala do financeiro, a gente tem que entender de budget. O que é budget? Quanto de capital nós temos disponível para investir no produto tal, abrir uma empresa, abrir uma filial, contratar mais alguém. É uma outra dúvida que muitos empresários têm. Eu contrato para ter dinheiro, eu contrato quando eu tenho dinheiro. Aí eu te respondo, tá? A gente contrata para ter dinheiro, tá certo? Então, você contrata, treina, então você aumenta as vendas e depois você contrata mais pessoas. E aumenta a tua empresa, e aumenta os setores, enfim, a gente contrata para ter dinheiro, tá certo? Ok? Outra coisa, como é que eu faço para mim investir? Como é que eu sei quando eu vou investir, quanto e quando eu preciso investir em um novo produto? O mercado sempre vai te dizer, sempre. Então, digamos que você está com um movimento e está aumentando e você trabalha com restaurante, por exemplo. O movimento aumentando e as pessoas começam a te cobrar pratos novos. Poxa, você pode começar a investir em pratos novos porque você já tem uma demanda para aquilo. Ok? Aí você pode investir. Então, ouça o mercado. Entenda o mercado. Seja sensível ao mercado. É assim que você vai saber se você vai precisar investir ou não, sempre de olho no teu budget. Eu posso fazer isso? Esse risco é um risco que eu posso passar? É um risco calculado? É um risco que vale a pena? Então, sempre vá para a ponta da caneta, sempre vá para a calculadora, sempre vá para o Excel, anote tudo, seja racional. E claro, lembrando, gente, que uma das grandes características dos empresários e empreendedores é ele ser mais impulsivo. É aí onde vem a outra questão. Você calcula, porém sempre vai ter aquele pedaço ali de risco, tá joia? Porém, calcule, tá? Depois, o ponto de equilíbrio. Você tem que entender qual é o ponto de equilíbrio da tua empresa. Muitos empresários não sabem nem o que é isso. Então, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quanto que eu tenho que vender todo mês, entrar de dinheiro para me pagar o aluguel, para me pagar a luz, para me pagar a folha de pagamento, para me pagar o marketing, enfim. Você calcula aquilo, deu 10 mil. Então, quando entrar 10 mil reais de venda em dinheiro, tá? Você já está no teu ponto de equilíbrio. O que passa daquilo é lucro. Então, entenda sobre isso. Entenda sobre DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Entenda sobre fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Dentro do financeiro, é o que eu tenho para pagar e o que eu tenho para receber. O que tem de entrada e o que tem de saída. Input, output. Então você tem que entender de tudo isso para que você tenha uma gestão financeira bem equilibrada, uma gestão financeira inteligente. Depois o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Gente, geralmente, quando você monta uma empresa realmente bem estruturada, mobília, enxoval, né, que é a mercadoria, que você coloca os funcionários, você vai ter um tempo ali de retorno. Não é você abrir o negócio, eu vou ficar rico e eu não trabalho mais e o dinheiro já vai começar a retornar no primeiro mês. Isso raramente acontece. Não vou dizer para você que nunca acontece, né? Porque pode acontecer, mas é muito raro. Na grande maioria das vezes, a empresa ela vai ficar entre 6 a 12 meses para ela começar a se pagar, pelo menos pagar as suas próprias contas, tá? As suas próprias dívidas. Nesse espaço de tempo, você tem que ter um capital de giro reservado para que você consiga pagar esse teu custo fixo e que você consiga trabalhar de forma equilibrada, sem se estressar, sem ficar nessa preocupação. E o tempo que ela não está dando esse retorno, você está dando energia total, vendendo todo dia, é liderança
tá? Aquela liderança mesmo enérgica, aquela liderança mesmo faca na caveira, tubarão, com a galera lá o tempo todo treinando, motivando, estimulando para fazer com que esse teu retorno sobre o investimento seja o mais rápido possível. Porém, só vai ali o teu ROI, retorno sobre investimento, a média 12 meses. Então, tem negócio, por exemplo, eu conheço negócio aqui no ramo ótico, por exemplo, que tem um ROI entre 18 a 24 meses. Isso varia muito, tá? De negócio para negócio. Já tem ali, né? Conheço supermercados, por exemplo, que às vezes o ROI vai a 10 anos. Só vai ter o retorno sobre investimento em 10 anos. Pensa comigo. Por quê? Né? Você tem ali uma lucratividade de 5, 6, 4, 7%. Você entendeu? Então você tem que entender sobre isso. O que é lucratividade? O que é rentabilidade? Tem produto que tem mais lucro, tem produto que é mais rentável. Tudo bem, pessoal? Entenda sobre isso. Estude sobre o financeiro. Tá joia? Retirada dos donos ou sócios. De novo, às vezes você abre um negócio e já espera ter um retorno, né, ou uma retirada daquele negócio. Isso às vezes não vai acontecer. Às vezes você vai ficar ali 6 meses, 12 meses, 2 anos sem tirar um centavo do negócio para só depois você começar a retirar. Arthur, mas eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso e tal. Então pense bem antes de abrir um negócio, tá joia? Por quê? Eu sempre repito essa frase, tá? É um pequeno tempo de sufoco para um longo tempo de bonança. Grava essa. Um pequeno tempo de sufoco para um longo tempo de bonança. Você vai passar meses, anos, às vezes, sem tirar R$ 1 do negócio e muitas vezes tendo que colocar. Mas depois você vai surfar. É assim que acontece. Nada vem da noite para o dia. Não pense que empreender é fácil. Empreender é complicado e difícil e está aí os dados. A cada 10 empresas que abre, apenas uma fica de pé em 10 anos. Tá bom? E aí, né, você realmente tem que saber postergar gratificações. Empreendedor, ele não abre negócio só para ganhar dinheiro. Ele abre para resolver um problema, ele abre porque ele quer um negócio, ele abre porque ele quer um legado, ele abre porque ele gosta de trabalhar, tá bom? Então não pense só em abrir um negócio por dinheiro. Claro que você vai ganhar dinheiro, mas não pense só nisso. Senão, na primeira dificuldade, você vai quebrar cara, você vai falir. Por isso, o planejamento estratégico é tão importante. Entre sabendo. Faça o teu calendário do que você vai ter de estrutura de custo durante o ano, que você vai pagar de FGTS, de INSS, de aluguel, de marketing, quanto você tem que vender, quanto você vai colocar de meta, e o resto é pressão e trabalho, muito trabalho. Depois a gente passa para o posicionamento, gente, que é uma parte assim primordial dentro de qualquer negócio. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei, está relacionado com o teu posicionamento. Então você monta a loja pensando no teu posicionamento, você monta a meta trabalhando no teu posicionamento ou pensando no teu posicionamento, você coloca produto e serviço pensando no teu posicionamento, você treina o colaborador, contrata o colaborador pensando no teu posicionamento. Então olha só, então, quando você abre uma empresa, você tem que pensar, qual cliente eu vou atender? Eu vou atender aquele cliente que ele ganha entre um salário, 2 salários, ou vou atender aquele cliente que ganha entre 5 ou 20 salários? Você tem que entender sobre isso. Quem é o teu cliente ideal? Ok? Vai ter cliente que você vai... o posicionamento em relação ao cliente, que você vai vender muito pouco, mas vai ter uma lucratividade gigantesca. Quem faz isso muito bem é a BMW, a Ferrari, Lamborghini, a Mercedes. Eles têm carros ali de 250, meio milhão de reais, R$ 1 milhão. Eles não precisam vender muito carro. Outro posicionamento é, poxa, eu vou vender carro de 40 mil, 80, 100 mil reais. É um Gol da vida, um Renault da vida, né? Um Volks da vida. Fez sentido para você? Então você tem que ter o teu posicionamento muito bem claro. Por quê? A gente não consegue agradar todo mundo. Então, bem no início, bem no princípio, entenda quem é o teu cliente ideal. Porque se você querer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém e você vai sofrer as consequências por isso. Depois, preço versus valor. Você nunca vai ter os dois, tá? Tira isso da cabeça. Você não vai conseguir ter um preço bom, né, ou barato e um valor de excelência alto. Não vai. Ou você vai ter um preço alto com a qualidade alta ou um preço baixo com a qualidade baixa. Os dois é impossível, não dá. Então escolha de novo, né? Você escolhe preço versus valor baseado no teu posicionamento de cliente, quem eu sirvo. Depois, né, o teu
Marketing. Os 4 P's também é baseado no teu posicionamento. Então, vamos lá. Será que um cliente que vai comprar uma Lamborghini ouve carro de som? Ele não ouve carro de som. Eu te garanto. Ok? Será que uma pessoa, de repente você vende aparelhos auditivos para pessoas surdas. Será que ela ouve rádio? Ela não ouve rádio. Então, esse teu cliente não está ali. Então, você trabalha de uma outra forma com esse cliente, através de visitas, através de, sei lá, um panfleto direcionado, alguma coisa relacionada a isso. Ok? Então, você tem que pensar muito bem nos teus 4 P's. Produto, preço, praça, promoção, baseado no teu posicionamento. Quem é o teu cliente? Quem é que você serve? E, claro, baseado em tudo isso, você trabalha com o tripé, tá? O teu ISS. Imagens, sons e sensações. Então, sabendo que é meu cliente ideal, quando ele chegar na minha empresa ou me ver, o que eu quero que ele veja? Se ele for um cliente alto ticket, eu vendo valor para ele. Ele chegou na minha empresa, ela tem que estar muito bem iluminada. Os funcionários, os vendedores muito bem alinhados, um marketing pessoal de excelência perfeito, ou de blazer, as meninas muito bem maquiadas, cheirosas, um ambiente muito bem cheiroso, produtos muito bem divididos, num layout organizado, sem ter realmente muita coisa ali para não dar aquela sensação de bugiganga, tá? Então, iluminação, a cor, organização e layout, a altura é importante. Então, por exemplo, se você vende para mulher, a média da mulher brasileira é de 1,57. O que significa? Significa que você não pode colocar os produtos que você realmente quer vender lá embaixo ou lá em cima. Tem que colocar na mesma linha de visão dela. Você já parou para pensar realmente por que a padaria e o açougue fica no fundo do supermercado? São 2 produtos que a gente compra de forma recorrente. Então, quando você coloca a padaria e o açougue no fundo, e aí você entra e você tem que andar por um monte de prateleiras até chegar à padaria ou açougue, você lembra que tá faltando o creme dental, tá faltando a escova, tá faltando um biscoito, tá faltando leite, enfim, você sai de lá não só com um pão de R$ 5 ou a carne de 20, mas você sai com um monte de coisa que chega lá no caixa, você vai pagar R$ 100, R$ 200. Simples assim. Então, layout inteligente é isso. Tá? Coloque os produtos que você realmente quer vender para o teu público específico, baseado no teu posicionamento, em uma linha de visão que o teu cliente vai ver. Simples assim. Tá? Então, sensação, quando a gente fala de sensação, ele vai entrar imagem, ele vai entrar som, ele vai entrar minha subjetividade, ele vai entrar o que eu entendi sobre o atendimento, que eu cheguei lá na tua empresa e aí o vendedor, ele não me deu bom dia, ele me deu ótimo dia. Seja muito bem-vinda à empresa X. Olha só, é diferente. Mandou uma mensagem dizendo: aqui é um lugar diferente, aqui eu posso resolver seu problema. Aqui eu não sou qualquer um. Ótimo dia, ótima tarde, seja bem-vindo, acompanhe até a porta. Enfim, ok? Isso é sensação. E claro, nunca esquecer de ter um ambiente muito, muito agradável em relação ao cheiro. Um ambiente que na hora que a pessoa chegue, ela sinta um cheiro agradável no ambiente. Tá bom, pessoal? E tudo isso realmente faz parte da sensação. Então, quando você fala de mobília, quando você fala de cor, quando você fala de iluminação, tudo isso tem a ver com ISS. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela tem um teto muito rebaixado, que ela é muito baixa, aquilo dá a impressão que eu estou sendo achatado. Então, empresas que querem vender ticket alto ou high ticket tem que ter um teto alto e tem que ter um ambiente claro, muito claro, para dar aquela sensação de que o dia está claro, tá bom? Que não está noite, que não acabou o dia, tá joia? Tudo bem claro, tudo bonito. E lógico, o capital humano sempre sendo atendido com muita alegria, sendo gostável. Joia, pessoal? E aqui, pessoal, para finalizar, eu quero falar sobre, dentro do teu planejamento estratégico, sobre marca empregadora. O que seria essa marca empregadora? Marca empregadora já é voltado para o endomarketing. O que é isso? A venda para dentro. De novo, endomarketing é quando você tem um sistema dentro da empresa, você tem um planejamento dentro da empresa, um projeto dentro da empresa para o teu funcionário, o teu colaborador
Você não paga só um salário para ele, você tem um salário emocional, ele bate meta, bateu meta, ele ganha um brinde. Você tem ali, por exemplo, você paga para ele 50% de academia, ou a academia toda, você paga Netflix, você paga a Amazon para ele. Tudo isso é uma forma de engajar o teu colaborador para ele ficar na empresa. Marca empregadora qual é a visão que as pessoas têm da minha empresa para trabalhar lá. Isso é marca empregadora. Porque, gente, tudo isso aqui em relação ao teu planejamento estratégico não vai valer nada se você não tiver o foco específico também no teu funcionário. O teu foco não tem que estar só no teu cliente, tem que estar também no teu funcionário, no teu colaborador, tratar com respeito, não ter linguagem violenta, ter uma boa liderança, ter um bom salário emocional, ok? Então, trabalha na tua marca empregadora. Então, gente, a gente finaliza por aqui e eu espero te ajudar com esse conteúdo de hoje que a gente trouxe aí, falando sobre planejamento, como planejar a tua empresa para ela ser uma empresa realmente diferenciada no mercado, ter posicionamento no mercado, ser lucrativa e ser realmente a primeira escolha do cliente. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!